Você já percebeu que alguns empresários mudam tudo? O nome da empresa muda de sócio, muda de produto, muda de segmento, muda de nicho, muda as estratégias e continuam repetindo os mesmos problemas financeiros. Se isso continua acontecendo, talvez não seja apenas falta de informação. A psicanálise ela explica como é que esse movimento acontece, através do mecanismo de compulsão à repetição. É uma maneira do inconsciente trazer à tona conteúdos que foram guardados em que em algum momento esse indivíduo, a pessoa, teve contato com determinada experiência e essa experiência foi entendida como grande demais para ser lidada através da consciência. Então a consciência guardou isso no inconsciente. O inconsciente, por sua vez, ele fica trazendo e recriando situações similares para que aquele trauma ele pode ser revisto e tenha que ser tratado. Por isso que muitos empresários acabam repetindo os mesmos problemas financeiros, independente da estratégia, da medida que eles acabam criando dentro do negócio. Então, por mais que ele já entendeu que aquela determinada área não tenha sido muito fluida para ele resolve ir para um outro segmento. Só que quando ele para analisar, ele está repetindo as mesmas situações, talvez com histórias diferentes, personagens diferentes, mas ele está assim recriando a mesma situação por conta desse mecanismo de repetição. O que é um padrão financeiro inconsciente? Ele é um template baseado nas experiências, na vivência que aquela pessoa teve em relação ao dinheiro, e esse template ele é preenchido com essas experiências e essas informações. Então, tudo que esse empresário pensa, sente e age em relação ao dinheiro, ele vai consultar esse template. É diante dele que ele vai fazer uma comparação. O dinheiro está surgindo na minha vida, deixa eu olhar para o meu template e deixa eu ver o quanto que isso está parecido. No final das contas, quem acaba decidindo como ele vai pensar, sentir e agir em relação a esse dinheiro são essas informações que estão guardadas nesse template. Por isso que muitas vezes você diz, eu quero prosperar, mas você faz outra coisa totalmente diferente. Nosso curso Liderança Financeira, os nossos alunos aprendem sobre esses padrões, não somente aprender, mas identificar e ressignificar esses padrões, onde isso muda totalmente a forma com que eles se relacionam com o dinheiro. O nosso primeiro padrão que eu vou trazer aqui para você é a escassez crônica. É essa incapacidade de manter e acumular o dinheiro. O inconsciente entende o estado de prosperidade como uma ameaça. Para ele, o ambiente conhecido é a escassez. Então, esse empresário ele tem uma relação de tensão com o dinheiro. Ele consegue gerar caixa, ele consegue gerar dinheiro, ele consegue trazer recursos para dentro da empresa. Mas ele começa a criar uma tensão em relação àquele valor investido, aquele valor acumulado. Então, ele vai tentar de todas as maneiras se desfazer daquele valor. Do mesmo jeito que ele tem uma atenção em acumular, ele também tem uma atenção em conquistar. Ele consegue ir em busca desse valor, mas tudo feito com muita ansiedade, com muita atenção, com muito pesar. Ele conquista esse valor. Só que essa relação sadia, ela dura um curto espaço de tempo. Logo, ele entende que manter o dinheiro é estar sob ameaça. Óbvio que isso é dentro de uma visão inconsciente, que ele tem essa relação. Conscientemente, ele quer o dinheiro, ele quer manter esse valor dentro da empresa dele. Mas no inconsciente, ele não consegue sustentar. Então, ele vai tentar o máximo possível se desfazer daquele valor. Acompanha comigo esses sinais que é muito visto na escassez crônica. Uma sensação constante de que o dinheiro nunca é suficiente. O medo de faltar dinheiro, mesmo quando se tem recursos. Checar o saldo financeiro repetidamente. Dificuldade em construir reserva. Ansiedade em gastar o dinheiro de forma impulsiva. Cobrar menos do que deveria.
aceitar condições ruins de cliente com medo de que não apareça outro, dificuldade de manter um caixa consistente. A frase que mais representa esse padrão é: não importa o que eu faça, nunca é o suficiente. O segundo padrão é o teto invisível. É aquele empresário que inconscientemente tem uma margem máxima de alcance. Ele não consegue ultrapassar isso. Por mais que ele pense, por mais que ele deseje, por mais que ele faça novas metas, por mais que ele contrata outras ferramentas para ajudar ele a ultrapassar aquele determinado valor, ele sempre se esbarra no mesmo. Quando ele está nessa relação, o inconsciente dele entende que passar disso se torna inseguro. Então, como se fosse um disjuntor, sempre que esse empresário está prestes a ultrapassar esse valor, ele desliga. É como se dentro do inconsciente dele, ele entendesse que ele só tem capacidade de sustentar até determinado valor. Sempre que ele vai tentar ultrapassar o inconsciente dentro desse mecanismo que eu já expliquei, ele vai tentar sabotar esse empresário para que ele não possa ultrapassar. É como se fosse uma curva que nunca é vencida. É como se fosse aquele ponto exato que ele nunca consegue ultrapassar. Aqui, o inconsciente vai preferir manter essa pessoa no mesmo lugar do que deixar ele ir para um crescimento que pode ser muito importante para dentro do negócio. Ele ainda não conseguiu enxergar que aquele lugar é seguro para esse empresário. Então ele vai sempre voltar ele para o lugar de origem, para aquilo que já foi conhecido, estabelecido como ganho máximo. E existem sinais que mais representam esse padrão. Ele trava quando surge uma oportunidade maior. Ele demora para enviar propostas, mesmo que venha com algumas desculpinhas. Eu estava ocupado, eu estava numa ligação, eu tenho uma reunião, eu tenho um compromisso urgente. Ele sempre trava quando precisa enviar propostas. Ele baixa o preço sem necessidade. Ele sente culpa quando ganha mais. Ele sabota o próprio crescimento. O faturamento chega no nível histórico e no mês seguinte cai sem explicação. Sempre que o caixa estabiliza numa faixa confortável, aparece uma despesa inesperada. Ele consegue crescer só até determinado patamar. Ele sabota contratos grandes na hora de fechar. Ele evita investimentos que poderiam escalar o seu negócio. E ele sente o desconforto quando as coisas vão bem demais. E ele tenta minimizar as suas conquistas. E a frase que mais representa esse padrão é: toda vez que eu estou tentando crescer, algo aparece para me travar. E o terceiro é a montanha russa. São períodos de muita abundância financeira seguidas de colapso financeiro. Dentro desse processo existe uma culpa inconsciente por prosperar. Então, ele conseguiu fazer dinheiro, ele conseguiu gerar novos negócios, só que ele tá vindo numa crescente muito boa e em seguida despenca. É como se de fato fosse uma fase que ele não consegue sustentar. Nisso existe uma culpa inconsciente em prosperar. Isso faz que ele sempre esteja em movimento de muitos ganhos e em seguida de muitas perdas. Esses ciclos se repetem sempre e até de maneira previsível. Esse padrão ele já é visto. Quando ele começa a crescer, ele atingiu esses picos maiores de faturamento, ele cai em seguida. Só que isso acontece de uma maneira muito brusca e repetitiva. Então ele consegue identificar: eu faturo, faturo, faturo e depois eu despenco, indo de um estado de muita abundância para escassez de maneira muito íngreme. A culpa em relação a esse padrão faz com que ele destrua a sua prosperidade antes mesmo que ela possa ser consolidada. Existem muitos empresários que eles conseguem sim gerar caixa, gerar faturamento, mas eles não conseguem sustentar a prosperidade dentro do seu negócio. Aqui estão alguns sinais que corroboram com esse padrão. Períodos seguidos de muito dinheiro, em contrapartida, períodos de muita escassez, ganhos altos que desaparecem rapidamente
dificuldade em manter estabilidade. Ele oscila entre períodos de muito investimento e períodos de paralisia total e uma oscilação emocional ligada ao financeiro. Se sente muito bem quando tem dinheiro, mas em seguida se sente muito mal quando está sem o dinheiro. E a frase que mais representa esse empresário é: toda vez que as coisas estão para melhorar, algo acontece para destruir. E o quarto padrão é o esgotamento produtivo. É aquele empresário que é o que mais se dedica ao negócio, que trabalha muito, que é muito cuidadoso com o negócio, que investe horas e horas, é o primeiro a entrar, o último a sair. É quem centraliza tudo com ele, é quem quer fazer sempre o melhor trabalho, ofertar sempre muito para o cliente, dentro de um aspecto de esforço máximo, onde ele acredita que para merecer essa recompensa, ele tem que sofrer. É aquele empresário que aprendeu que ficar um pouco mais tranquilo, isso mexe com a sua capacidade produtiva. Então, ele aprendeu que a escassez é uma questão de improdutividade. Então, ele acha que ele indo para o esforço máximo é o que ele vai conseguir quebrar esse estado difícil financeiramente dentro do negócio dele. Então, ele pensa que produzindo mais, fazendo mais, até o esgotamento, aí sim vai valer a pena ter um negócio. Aí sim vai valer a pena ter uma empresa. E quais são os sinais que representam esse padrão? Trabalha demais, sente culpa ao parar, acredita que precisa sustentar tudo sozinho, mede o próprio valor pela produtividade, termina o mês exausto e sem segurança financeira, tem dificuldade de delegar, aceita projetos abaixo do valor com medo de ficar sem trabalho, entrega além do combinado sem ajustar valor e evita aumentar preços mesmo quando os custos já aumentaram. E a frase que mais representa esse empresário é: trabalho mais do que qualquer pessoa e ainda não é o suficiente. Como descobrir qual é o padrão que você está vivendo hoje? A pergunta que eu te faço é: qual emoção você sente quando você pensa sobre o dinheiro? Medo, culpa, ansiedade, angústia, vergonha, urgência, exaustão? Qual comportamento você repete há anos? Você controla demais, você evita, você gasta demais, você trabalha demais, você adia decisões importantes, você sabota oportunidades. E o que mais te assusta? Faltar dinheiro, ganhar mais, perder aquilo que você já conquistou, depender de alguém, fracassar. As respostas costumam conduzir qual é o padrão proeminente. O erro está quando as pessoas elas querem corrigir o comportamento sem entender qual é o padrão que está originando aquele comportamento. Elas criam planilha, mas ao mesmo tempo elas não conseguem se sentir seguras com o resultado. A margem está boa, os números estão bons, as tendências estão mostrando muito favoráveis, mas ainda assim esse empresário não tem uma segurança interna, mesmo olhando, vendo que tudo poderia dar certo, mas internamente ele continua inseguro. Ele aumenta o preço, mas qualquer demonstração do cliente de insatisfação com aquele preço ou de talvez desistir da compra, ele oferece o desconto mesmo antes do cliente pedir. Então, ele já antecipa a ação do cliente sem que ela de fato tenha sido concreta. Ganha mais e gasta rapidamente. Na mesma proporção que ganha, ele gasta também. Trabalha muito e mesmo assim não continua sendo o suficiente. Por quê? Continua olhando para o comportamento, para o sintoma, mas não para a raiz. Sem consciência do padrão, a mudança ela não é consistente, ela é temporária. Dentro de uma camada mais rasa, você vai sentir uma perspectiva de mudança, mas isso pode ser um auto-engano, porque você vai sentir, dentro de uma esfera maior, o efeito rebote dessa tentativa de enganar o ego. Então, ele vai montar barreiras maiores ainda para tentar reverter a situação. Por isso que é importante identificar qual é o padrão que está conduzindo aquele comportamento. Identificar esse padrão, sim, ele já é o começo. Na liderança financeira, os nossos alunos aprendem exatamente isso, a começar a ter uma relação sadia com o dinheiro.
Eles começam a tomar decisões conscientes e não mais desesperadas. Eles começam a ter paz, independente do saldo financeiro que eles possuem no banco. Eles entendem a origem dos comportamentos e ressignificam as suas ações diante do dinheiro. Não mais por uma projeção de medo, de culpa, vergonha, mas por uma decisão consciente. E aí sim, eles começam a criar sustentação financeira e não uma relação infantil. Eles começam a criar uma relação sustentável com o dinheiro e não uma relação conflituosa, com medo e vergonha, ansiedade, uma disfunção em relação ao que o dinheiro representa para eles. Então esse padrão, ele é ressignificado. Ele começa a sentir paz, leveza, independente do saldo bancário. Qual desses padrões mais aparece na sua vida financeira hoje?